Olá, sejam bem-vindos de volta a esse vídeo. Professor Jean, oficina e aula de História. Para você que vai fazer o Enem, para você que vai fazer um vestibulinho das escolas técnicas, para você que vai estar se preparando para fazer um vestibular, para você professor que quer incrementar suas aulas de História, nos acompanhe, né? Nos acompanhe pelo YouTube, né? O nosso canal, Professor Jean, oficina e aula de História. Para vocês que vão fazer vestibulares, vestibulinhos, né? Esse é um canal que vai reforçar o seu conteúdo para que vocês estejam mais preparados para fazer essas provas, né? Tá? Então vejam só, nós estivemos no vídeo passado falando sobre o Egito, né? E nós vamos continuar aqui prosseguindo, indo em direção ao final do período do Egito para entrar em outra civilização, né? Então vejam só, nós vamos falar agora aqui de outras divindades que existiam, né? Ptah, Deus criador do mundo e protetor dos artesãos, né? Thoth, Deus da ciência e protetor dos escribas. Lembrando para vocês que os escribas eram aquela camada da sociedade que ela escrevia de um tudo, né? O que era escrevia de um tudo, né? Eles colocavam, por exemplo, meio de produção, né? Aquilo que os camponeses produziam, a quantidade de que produziam, né? Aquilo que, como que se diz assim, o faraó também recebia impostos, né? Tudo era lançado, né? Tudo era feito pelos próprios escribas, né? E aqui nós temos que esse Deus, né, o Thoth, além de ser Deus da ciência, era protetor dos escribas, né? Da mesma forma que Ptah era Deus criador do mundo e protetor dos artesãos, né? Então nós temos aqui o Anubis, que era um deus chacal, protetor dos embalsamadores, né? Tá? Embalsamadores. É um formato, para quem não sabe o que era a palavra, né? É um formato no qual o ser humano é preparado para que ele seja embalsamado. É uma forma de conservar o corpo, né? Ainda não é a parte da mumificação, que também usa o embalsamento, mas também tem outra parte além disso aí, né? Embalsamar é conservar o corpo daquela forma para que ele possa ser enterrado, né? Para que ele possa ir para um mausoléu, ir para um sarcófago, enfim. Essa é a parte de embalsamar, né? Tá? E aí nós temos Maat, a deusa da justiça, né? Isso aqui para que nós tenhamos assim uma visão um pouquinho melhor, né? Dos deuses, né? Da quantidade de deuses importantes, né? Os mais importantes, os menos importantes no Egito, né? Vamos falar dos templos, né? Nós temos alguns templos que foram templos grandiosos, né? Muito falados, muito visitados, muitos turistas vão lá atualmente para verificar esses templos, né? E os templos aqui que era a morada dos deuses, né? Porque afinal de contas, quem construiu esses templos sabiam que esses templos seriam a morada desses deuses, né? Eles iriam habitar lá, né? Tá? Então vejam só. Esses templos foram construídos, né? Tá, o de Karnak, em homenagem a Amon, né? Nas proximidades da cidade de Tebas, né? O Luxor, né? Tá? Tem um templo construído também em homenagem a Horus, né? Perto da cidade de Edfu, né? E tem esse aqui que foi escavado na rocha, né? Na própria rocha, né? Abu Simbel, né? Cavado numa rocha bruta. Na entrada, a estátua de Ramsés II, né? Que foi um dos faraós, né? Então, era logicamente, se ele estava lá na entrada, era em homenagem a ele, né? Concorda? Venham, nos acompanhem, né? Tá? Então tá, vejam só. Eles acreditavam que os deuses habitavam os templos, né? Igual eu falei, né? E os sacerdotes faziam, né? Então, não só sacerdotes, né? Também a população também, né? Porque afinal de contas o sacerdote é aquele instrumento, né? Que ele visa estar se comunicando, né? Entre os simples mortais e o próprio Deus, né? Ele faz o papel de mediador, né? Seria um mediador assim, né? A pessoa vem lá com a dúvida, tira uma dúvida com o sacerdote, né? Então, tinha essa questão, né? De se purificar, né?
fazer uma purificação. Isso existe em todas as religiões, né? Se purificar é, na realidade, você deixar o mundo mundano para fora do templo, para fora das suas igrejas, né? Quando você entrar, você está entrando limpo, você está entrando para orar, não é? Para o seu Deus, né? O Deus do seu coração, que é o mesmo, né? De todas as religiões, todos temos um Deus, né? Não importa o nome diferente, mas é o mesmo Deus. Ele lá, naquele local onde ele está, ele sabe que ele é o único. Então não importa se lá em determinado local ele está sendo chamado de X, em outro local ele está sendo chamado de Y. Para ele não importa isso. Ele é o único. Mais nada, né? Então, veja só, existe essa questão da purificação, né? Fazer a purificação, né? E oferecer um alimento aos deuses, né? Naquela época existia, né? Tá? Naquela época e atualmente também, tem algumas religiões que ainda continuam a fazer, né? Religiões orientais, religiões africanas, né? Crenças africanas, né? Nós temos aqui religiões de raízes africanas aqui no Brasil também, tem essa questão de alimentar as divindades, né? Tá? Então vejam só, esta crença, a crença dos egípcios, eles acreditavam na imortalidade. O que é a imortalidade, né? A imortalidade é quando você acredita que a vida não é este corpo que você tem apenas, é a tua existência lá dentro desse corpo. E eles acreditavam que esta vida que está ali, a vida, ela não morre. A vida não morre. O que morre é o corpo. O corpo perece, mas eles acreditavam que, assim como a vida não morria, acreditavam na imortalidade, então eles acreditavam em vida após a morte. Ou seja, que eles, como vida, aquela essência que existe dentro do corpo não morria. Então, portanto, eles se preparavam lá onde eles ficavam, né? Onde receberiam alimentos, receberiam rezas, enfim, uma série de coisas, mas eles acreditavam que a vida deles ia para outra vida, né? Ia para outra vida, após a morte, numa outra vida, né? Então tá, como eles acreditavam na vida após a morte, então existia um livro sagrado para os egípcios, que era o Livro dos Mortos, né? Que rezava esse Livro dos Mortos. Além de uma preparação de uma infinidade de coisas, né? No Livro dos Mortos, a principal entre elas é que Anubis, né, ele encaminhava os mortos para Osíris na hora de ser julgado, isso aí após a morte, né? Anubis levava o ser humano que tinha morrido em direção a Osíris, né, como divindade, né? Essa divindade, Osíris, ia julgar, né, fazer o julgamento. Então, existia uma balança, né? Tá? E nessa balança, existia uma pena de um lado da balança. E aí pegava-se o coração daquela pessoa, colocava... Se o coração pesava menos que aquela balança, então ele seria encaminhado, vamos dizer assim, né? Como se fosse um paraíso, não é isso? Mas, vejam só, sempre tem um mas, né? Se o coração, por qualquer motivo, pesava um pouquinho mais do que a pena, então vinha uma deusa com cabeça de crocodilo e devorava aquele ser humano. Tá? Muito bem, isso é a crença egípcia, né, gente? Tá? Não acreditam que seja dessa forma, mas é a crença egípcia, né? E pelo tipo de civilização que floresceu naquela época, né? E todos ficaram encantados com a inteligência, com a arquitetura, com uma série de coisas, com a medicina que eles tinham, né? O egípcio era, assim, uma pessoa fenomenal. Então, tem que se dar muito crédito, né? A própria medicina naquela época era uma medicina que já naquela época eles operavam a cabeça dos seres humanos, já tinham, assim, uma ciência bem avançada para o período, né? E para finalizar isso aqui, né, nós temos aqui a mumificação, né? O que veio a ser a mumificação? Como eu estava falando, o embalsamento era um processo, a mumificação era uma coisa no qual o corpo embalsamado ele passava por um processo que ia enrolar com fauchas o corpo embalsamado, eles passavam um tipo de uma resina, de uma espécie de uma cola, né?
que ia no corpo, modelava todo o corpo, ia num sarcófago que também tinha a imagem do próprio ser humano estampado naquela parte que ia cobri-lo, né? Tá? Para isso que eram os artesãos, né, que faziam isso aí, né? Então vejam só que a mumificação, na realidade, a múmia, né, é a pessoa toda enrolada naquela faixa para que se conservasse exatamente como estava, para dificultar ao máximo o processo de decomposição. Para que a pessoa fosse embalsamada e mumificada, eles tiravam todas as vísceras e colocavam numa espécie de um vaso ali no sarcófago onde ele ia ficar, né? Tá? O que vem a ser essas vísceras? Tudo que está interno, né? Quando se abria, né, se tirava tudo, né? Coração, fígado, baço, tal, todos esses órgãos internos, né, que iam numa espécie de vaso, né? Essa é a crença do egípcio, para dar uma reforçada para vocês nessa civilização esplêndida, né? E vocês estão participando aqui comigo, né, desse aprendizado, e eu desejo a vocês aquele abraço, não é mesmo? Até o próximo vídeo, onde nós vamos finalizar essa parte sobre os egípcios. Nos acompanhe no canal YouTube, Professor Jean, Oficina e Aula de História. Aquele abraço para vocês. Compartilhem esse vídeo. Até a próxima.